física e outras providências. Nessa legislação aí tem um capítulo próprio para a atividade rural pessoa física, certo? Nós temos o decreto 9.580, de 22 de dezembro de 2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração de imposto de renda e da outras providências, que também tem um capítulo próprio para a atividade rural da pessoa física. E nós temos a Instrução Normativa número 83, de 11 de outubro de 2001, dispõe sobre a tributação de resultado da atividade rural. Nós temos a Instrução Normativa 1848, do dia 28 de novembro de 2018, que altera a Instrução Normativa número 83, de 2001, que dispõe sobre os resultados da atividade rural. Você jogou o áudio, Não. Mas é sem vergonha, largou para mim. E nós temos aí o ato declaratório executivo número 3 de 2019, do dia 26 de junho de 2019. Esse ato aí, ele instituiu o layout do livro caixa digital do produtor rural, tá certo? Então, dito isso aí, nós vamos fazer uma consideração seguinte. A pessoa física, produtor rural, ele precisa de ter alguns registros e algumas inscrições nos órgãos competentes, né? Precisa ter escritura ou precisa ter algum documento que dê posse à terra. Mediante isso aí, ele precisa fazer a inscrição no INCRA para poder pagar o CCR. Essa inscrição ela é feita uma vez e depois só modifica que se houver alteração de venda ou de mais compra de confrontante, alguma coisa assim. Aí, depois, anualmente, é só entrar lá no site do IBAMA e emitir a guia do CCE e recolher o tributo. Seu Abrão, dá licença só um instantinho, o celular do senhor está virado. Ele não está rotacionando a imagem. Acho que o senhor pode deixar ele da forma normal mesmo para ficar melhor. Ah, da forma normal? Tá. Porque não está rotacionando a imagem. Aí, tá. Assim, fica melhor assim. Fica melhor, né? Tá bom. Obrigado. E aí a propriedade rural, ela precisa tirar o NIRF, que é uma espécie do CPF da propriedade, né? Junto à Receita Federal, ela tira o NIRF para efeito de recolhimento do ITR. O ITR, ele tem que ser feito todo ano, né? Então, mediante a inscrição do NIRF na Receita Federal, aí ele é diferente do INCRA. O INCRA você fez, acabou. Mas o ITR não. O ITR, todo ano, você tem que fazer a declaração do ITR, tá certo? E você tem que fazer também a inscrição à propriedade rural, ela precisa se inscrever no Cefaz. Ela, uma vez inscrita lá no Cefaz, tirando a inscrição como produtor rural, ele pode comprar em qualquer parte do território nacional, ele pode vender em qualquer parte do território nacional e pode, uma vez ele fazendo o cadastro dele no CACEX, junto à Cefaz, ele pode importar e exportar a qualquer parte do mundo, entendeu? Então, ele tem uma vez inscrito na Cefaz, ele tem toda essa autonomia aí. E ele tem que fazer também lá no antigo SEI, né? Para efeito de recolhimento da folha de pagamento, de organizar a folha de pagamento e recolhimento de contribuições de autônomos, essas questões assim, ele precisa ser inscrito no SEI para poder elaborar a folha de pagamento da atividade rural. E, juntamente aí com o ITR, é necessário hoje as propriedades rurais, eu aconselho muito fazer o cadastro no CAR, porque ajuda muito a definição para efeito do ITR. Praticamente hoje, se você não tiver uma inscrição no CAR, fica difícil você fazer um ITR adequado, tá certo? Então, uma vez fazendo essas considerações aí, nós vamos dizer o seguinte: a atividade
rural, ela não se confunde com nada, ela não se mistura com nenhuma outra atividade. Ela tem a sua legislação própria, ela tem a legislação da Receita Federal própria para apurar o seu resultado. A legislação estadual tem a legislação própria para o produtor rural. A Previdência Social também tem a sua legislação própria para o produtor rural, pessoa física, né? Você lembra que nós estamos falando aqui sempre de pessoa física. Então, ela não se mistura, ela não pode se misturar. Não é permitido misturar as questões da produção rural com as outras atividades que, porventura, a pessoa tem, que é normal. Ou a pessoa tem uma propriedade rural, ele é um contador que tem um escritório, tem a sua atividade, ou ele é um médico, ou ele é um empresário que tem os seus prolabor lá. Não se mistura, tem que ser, a atividade rural é bem específica, né? Ela não se mistura. Então, o que é atividade rural? São quando você tem uma exploração agrícola, de pecuária, de extração e exploração vegetal e animal. Veja bem, a exploração e extração de vegetal e animal, ela é considerada atividade rural. Tem um outro tipo de extração que mais na frente nós vamos falar, que não é, tá certo? Então, a piscicultura, a captura de pescado, a produção de pequenos animais, tudo isso aí é considerado como atividade rural, né? Então, ou seja, no artigo 2º da Instrução Normativa 83, ele especifica bem isso aí. É agricultura, pecuária, a extração e exploração de vegetal e animal, a exploração de atividade de zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura, suinicultura, sericultura, piscicultura e da outras culturas de pequenos animais. Tá certo? A atividade de captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça com apetrechos semelhantes ao da pesca artesanal. Se não for, aí já não é. Aí tem que ser, tipo assim, se for tipo de arrastão de praia, rede, etc., inclusive da exploração de regime de parceria. Então, a piscicultura, ela tem aí, às vezes, dependendo do tipo de exploração, precisa criar uma empresa para pessoa jurídica, e não pode ser, então, na pessoa física. E a transformação também, que às vezes você tem algumas transformações de produtos que você faz na sua propriedade rural, desde que a matéria-prima seja produzida dentro da atividade rural. Você pode, por exemplo, o caso da cana, você faz rapadura, né? Então, a rapadura, se você vender, ela for feita com os apetrechos, que vamos dizer assim, quase que da economia familiar, numa forma assim rudimental, ela é uma industrialização, mas ela pode ser considerada como atividade rural da pessoa física. Se você fazer uma descasca de arroz, também pode ser ainda considerado, mas se você usar uma máquina industrial, não. Aí você já tem que constituir personalidade jurídica própria, né? Então, os produtos de transformação agrícola, transformados em produtos de zootécnicos, transformação de produtos florestais, também, se você planta eucalipto ou outro tipo de madeira, também é considerado. Se você vende embrião, né, também a venda de embrião é considerada também. Se você vende embrião, hoje, normalmente, se vende muito nas propriedades rurais alevinos de peixe, né? Girinos para produção de rã, essas coisas. Aí pode ser considerado também atividade rural. Aí não se considera atividade rural. A industrialização de produtos de bebidas alcoólicas, óleos essenciais,
arroz beneficiado em máquina industrial, fabricação de vinho de uvas ou frutas. Então, isso aí não é. Você veja bem, quando a cana, se você vende ela para moer e fazer garapa, é atividade rural. Se você faz rapadura de forma artesanal e vender a rapadura, também é. Mas se você fazer, o que eu entendo aqui, bebidas alcoólicas, de uma forma artesanal, aí fica um pouco a dúvida, mas a legislação não me permite. Eu sou natural da cidade de Arizona e lá tem, tradicionalmente e culturalmente, uma produção de cachaça artesanal muito grande. Então, lá se encontra essa dificuldade. Uns são os artesanais, outros já estão em forma industrial, mas a bebida alcoólica aqui, a legislação não permite que seja atividade rural. Então, dificulta esse entendimento aí. Eu entendo que se for de forma artesanal, a cachaça orgânica é atividade rural, mas a legislação não ajuda nisso aí. Se você faz comercialização de produto rural, você é um produtor rural, você compra milho do seu vizinho e revende, isso aí não pode ser configurado como atividade rural. Precisa ter cuidado disso aí. Se você negocia bovinos num prazo inferior a 52 dias, tipo de regime de confinamento, também não é atividade. Se você faz compra e venda, e você compra hoje um bovino e fica com ele 138 dias, até 138 dias, e revende ele, não é atividade rural. Agora, os confinamentos hoje, isso é bem entender o seguinte: você compra um boi magro hoje, leva para o confinamento e vende ele antes de 52 dias, não é atividade rural. Porém, os confinamentos hoje, eles prestam serviço para os produtores rurais. Você leva o boi para lá, eles engordam, faz uns... Aí já é atividade rural. É só prestar atenção entre a compra e a venda, né? Aí tem essa situação aí. O beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura não é atividade rural, tá certo? O ganho auferido aqui é o seguinte: normalmente, eu aconselho, nesses casos, fazer parceria, porque o sujeito tem uma terra e eu compro 100 boi e ponho lá para ele, para nós partir lucro, ou compro a vaca para partir bezerro. Então, entende que isso aí não é atividade rural, do meu lado, que comprei o gado e coloquei lá à disposição. Para ele para mim não. Entendeu? A legislação não entende. Nesse caso, eu aconselho fazer um contrato de parceria. Aí vira tudo atividade rural, tá certo? Então, os arrendamentos, os aluguéis de equipamento, de máquina, de pastagem, de prestação de serviço de máquina, você tem um trator lá e faz o serviço, isso não é receita de atividade rural, não é considerado. Então, precisa ter cuidado com isso aí. As receitas, aqui que é onde eu falo para vocês, a exploração e a extração de areia, de pedra de brita, de qualquer material, vamos supor assim, decorrente de recursos minerais, essa extração ela não é atividade rural. Então, se você extrai areia na sua propriedade rural e vende, você extrai brita e vende, se você achar lá uma pepita de ouro e vender, não é atividade rural, tá certo? Porque isso aí você não produziu, a natureza deixou. Então, a lei entende dessa forma aí, tá certo? As vendas de agropecuária recebidas, se você recebe a eração aí, 200 boi, se você recebe em herança, tá certo? E você não é produtor rural, você não tem uma propriedade rural, se você recebe qualquer produto, seja soja, boi, milho, e você recebe em herança,
Isso aí, agora que você vender, não é atividade rural. Agora, se você é produtor rural tal, e recebe uma herança, bovino e tudo, aí já bovino já entra lá. Se for no caso de soja, de grãos, já fica a dúvida. Eu entendo que não é, tá certo? As receitas financeiras, se elas tiverem de 2 anos de aplicação, e se for oriundo de receita da atividade rural, ela também, nessa receita financeira, não é atividade rural. Agora, isso aí fica difícil, porque o banco nunca sabe se é a receita de atividade rural ou não. Os valores de prêmio que você tem aí, um cavalo de corrida, tudo, participa de uma exposição, você tem um gado ali, você recebeu um prêmio para isso lá, alguma coisa, esses prêmios também não é atividade rural. Então, todos os prêmios, inclusive de hípicos, não são de atividade rural. As receitas dos turismo rural, hotel fazenda, não é atividade rural, tá certo? Então, aí, é preciso, para ser receita de atividade rural, é preciso que você produz lá dentro da sua propriedade, tá certo? Se você não tem essa produção lá, e se você for fazer transformação, aí é melhor fazer uma empresa para eles falam aí, indústria, a indústria de transformação agrícola, né? Sendo que a pessoa jurídica da atividade rural, a legislação é a mesma para todas as demais empresas. Inclusive, ela pode optar pelo Simples Nacional. Tá certo? Então, precisa ter, quando se trata de agroindústria, precisa ter cuidado com isso aí, para poder não ter aí muita complicação, né? Aí nós vamos falar aqui na Instrução Normativa número 83, aqui no artigo 7º e 8º, o artigo 7 da 83, ela fala quais são as despesas que são consideradas de custeio agrícola, né? Isso aí é simples a gente entender. Custeio agrícola são aquelas despesas que você utiliza para produzir alguma coisa, né? Então, ela não tem muita dificuldade de entendimento disso aí. O artigo 8º, ele fala sobre os investimentos e os recursos financeiros, o que são as despesas de investimento que você pode deduzir da receita para considerar isso como custo também dedutível da receita. Então, além das despesas de custeio, você pode deduzir das receitas despesas de investimento. Então, vamos lá ver o que é despesa de investimento. São todas as benfeitorias que você faz lá de construção, instalação, melhoramento e reparo, de bem assim, a limpeza de dique, comporta de canal e tudo mais. Se você qualquer construção e instalação que você faz lá dentro da sua propriedade é um investimento, porém, isso aí pode ser deduzido como despesa da atividade rural. As culturas permanentes, essenciais florestais, as partais artificiais, também quando você está fazendo investimento nas culturas permanentes, está formando pasto, todas essas despesas aí é investimento, porém pode ser deduzido. As culturas permanentes, por exemplo, você plantar laranja, né? Banana, que são aquelas culturas que você não precisa plantar todo ano, tá certo? Aquisição de tratores, implementos agrícolas, seja eles motores, veículos de carga, utilitário, utensílios de duração superior a 1 ano, bem os botes de pesca, os caiques, os frigoríficos para conservação de pesca, cordas, anzóis, boias, guinchas, a reforma de embarcações. Tudo isso aí é despesa de investimento que pode ser deduzida.
Animais de trabalho, de produção e engorda. Então, você compra lá um boi PO para você ser produtor, ele não é uma despesa de custeio, é investimento, mas pode ser deduzido lá. Os serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a eficiência do uso dos recursos da propriedade na exploração. Então, se você contrata serviço técnico especializado, de agrônomo, alguma coisa assim, veterinário, isso não é despesa de custeio, é despesa de investimento que pode ser deduzido. Os insumos que contribuem para a elevação da produtividade, tais como reprodutores, aquisições de matriz, alevino e girinos, sementes e mudas selecionadas, corretivo de solos, fertilizante, vacina defensiva, vegetais e animais. Quando você usa isso para a formação de pasto, que você usa para fazer a plantação, as mudas e tudo, não é despesa de custeio, despesa de investimento. Atividade que visa especialmente a elevação socioeconômica do trabalhador rural, tais como casa de trabalhadores, prédio e galpões para atividade recreativa, educativa e de saúde. Você veja bem que se você fazer investimento lá para fazer qualquer melhoramento socioeconômico para o trabalhador, que na construção de prédio, de galpões, que seja até uma atividade recreativa, é considerado um investimento e dedutivo da atividade. Se você construir lá uma sala, 2 salas para um atendimento médico, para um atendimento de escolar também, isso aí pode ser considerado. Se você constrói qualquer estrada dentro da atividade rural para facilitar a circulação, é um investimento dedutivo com a atividade rural. As instalações de aparelhagem de comunicação, tipo bussas, sonda, radares e de energia elétrica. Eu incluí aqui hoje os celulares rurais, né, que hoje tem as linhas de celular rurais. Então, a energia elétrica, celular, tudo isso aí é despesa de investimento que pode ser deduzido do custo. Bolsa para a formação de técnico em atividades rurais, inclusive gerente de estabelecimento e contabilistas. Você contrata lá um técnico agrícola, um técnico veterinário para poder gerenciar e tal. Se você dá bolsa para ele, investe nele. O contabilista, se você paga aí para o seu contador um curso sobre atividade rural, especialização, tudo isso é despesa de investimento e pode ser deduzida da atividade rural, tá certo? As despesas da atividade rural, elas são consideradas assim, na data do pagamento. Então, não há que se falar na atividade rural competência. É só na data de pagamento, assim como as receitas também. Todas as receitas, elas são contabilidade no dia e no mês do recebimento, tá certo? É bom lembrar que quando você compra uma atividade rural, você compra uma propriedade rural, ela já está praticamente, talvez, formada. Então, você tem que recorrer ao ITR e descobrir lá o que é terra nua e o que é as benfeitorias que aquela propriedade que você está comprando existe. Então, todas as benfeitorias que comprou é despesa da atividade rural, exceto a terra nua. Então, essas benfeitorias, elas não vão lá para a declaração de bens lá da pessoa física. Lá, para a declaração de bens da pessoa física, só vai a terra nua. Então, se o ITR está feito adequadamente, lá no ITR já tem toda essa separação. E a legislação aí que rege aí a atividade rural, ela manda separar muito bem o que é, quando você faz o TR, você tem que definir
diante dos critérios da ITR, o que é terra nua, tá certo? Não se confundir terra nua com benfeitoria, tem que separar isso aí. Se você vende uma propriedade rural, todas as benfeitorias que você fez o ITR lá adequadamente, todas as benfeitorias que estão lá, que seja estrada, que seja energia elétrica, casa, curral, e etc., etc., é venda de benfeitoria da atividade rural. Não é ganho de capital. Ganho de capital é só a terra nua. Então, você tem que saber fazer o cálculo lá para fazer ganho de capital da terra nua. As benfeitorias que você vender é receita da atividade rural e é tributada no recebimento. Então, não resta a gente dizer aqui, porque quando você faz a sua inscrição na Cefaz e faz a inscrição do CCR, é para você poder identificar muito bem nas suas compras, nas notas de compra de produto e nas notas de compra de serviço para a atividade rural, é obrigatório ter lá a inscrição estadual do produtor rural. Se não tiver isso, fica descaracterizado. Então, é bom lembrar isso aí, porque precisa ter um documento idôneo, né? E para dar idoneidade é preciso ter, se for compra de produto ou compra de serviço que tem nota fiscal, precisa ter lá, além do CPF do produtor rural, a inscrição da fazenda que foi emitida lá para a Cefaz. Se você vai emitir a folha de pagamento e os RPA que você tiver dos prestadores de serviço, aí vai lá no SEI, né? Entendeu? Então, tem que... então, todo recibo de RPA, eu exijo que é incluído lá nos recibos o número do SEI, além do CPF e, às vezes, até a inscrição do produtor rural. Você dá, para que você dê uma legalidade competente, aí, além do pagamento, para você dar uma legalidade na documentação. Então, não é simplesmente fazer um RPA e não descrever as coisas e não colocar a inscrição lá do SEI. Além do SEI, o CPF e a inscrição lá do produtor rural, tá certo? Então, é bom ter cuidado nisso aí. Só um alerta, que os produtores rurais, eles saem e fazem muita compra. Hoje nós temos a nota modelo 65. Na nota fiscal modelo 65, você só põe o CPF, você não põe a inscrição. Então, eu exijo que, em cima da nota 65, emite a nota 55, modelo 55, aonde vai a inscrição do produtor rural. Porque se você pega a nota 65, a 55, a 65, produtor, a nota de consumidor, e só tem o CPF, pode ser glosada, né? Então, é bom ter esse critério, esse cuidado, porque quem tem uma atividade rural muito grande, até para, igual eu já falei, ela não se confunde, para ter cuidado, para... às vezes o sujeito está fazendo compra lá para a cozinha dele e está querendo dizer que é despesa da propriedade rural. Então, é bom ter esse cuidado aí para separar essas questões, né? No artigo 11 da Instrução Normativa, nós tínhamos aí o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele dizia o seguinte: se você quisesse compensar prejuízo para os anos seguintes, aos exercícios seguintes, não é o exercício seguinte, não, é exercício seguinte. Se você tem prejuízo e queria aproveitar para os anos seguintes, você só poderia fazer isso se você apresentasse a declaração no modelo completo. Então, esse parágrafo 3º foi revogado pela Instrução Normativa número 1558, de 2015. Então, a partir daí, tanto faz você fazer no modelo completo
ou no modelo simplificado, você pode aproveitar os prejuízos acumulados nos exercícios seguintes. A outra questão que eu queria colocar aqui é o seguinte: em 2019, gerou uma dúvida muito grande, as pessoas não entenderam muito certo, e ainda, até hoje, às vezes, perdura essa situação aí. A Receita Federal, todo mês de janeiro, ela disponibiliza no site dela o AR, o Atividade Rural, que é um programa que ela tem antigo, para você fazer os seus lançamentos lá da Receita e Despesa da Atividade Rural. Então, ela tem isso há muito tempo, todo ano ela divulga isso aí, então você pode usar da sua maneira. Se você não quiser utilizar ele, você pode usar um sistema de contabilidade normal e fazer todos os lançamentos lá e apurar os resultados, não tem problema. Qual foi a dificuldade que muita gente estava tendo em 2019? O livro caixa digital do produtor rural, a Receita Federal não disponibiliza ele, não disponibilizou, não disponibiliza e nem vai disponibilizar nunca. Porque a instrução normativa que criou o livro caixa digital do produtor rural, ele dizia lá o seguinte: é de responsabilidade do contribuinte desenvolver o sistema próprio, ou desenvolver e ceder a terceiro, não tinha problema nenhum, tá certo? E aí muita gente ficou procurando no site da Receita e não achava, e não vai achar nunca também. Então, por isso que eu solicitei ao nosso programa, conversei com o Everaldo, e o nosso programa desenvolveu essa ferramenta aí, que está lá, você entra lá quando você abre o nosso programa, lá em modo, você abre o modo lá, está lá a atividade. Aquela atividade rural lá é para fazer o livro caixa digital do produtor rural. Não se confunde com a AR, continua os dois. Porém, o livro caixa digital, em 2019, era obrigado quem faturava acima de 7 milhões e 200. A partir do exercício de 2020, ano base de 2020, exercício de 2021, isso aí abaixou para 4 milhões e 800. Então, quem fatura nessa atividade aí, acima de 4.800, é obrigatório fazer o livro caixa digital do produtor rural. Para isso, o nosso programa está aí e foi muito bem desenvolvido, atendeu bem a legislação, fácil de trabalhar com ele, eu recomendo. Quem fatura antes pode continuar o programa antes, que é o AR, tá certo? Não tem problema nenhum. E se fatura menos de 4.800 e quiser usar o livro digital, também pode. Não tem problema nenhum, não. Tá certo? Aí vamos falar o seguinte. Por que aqui no artigo 7º, ele descreve lá quais são as despesas de investimento? Aí vamos falar o seguinte. Como eu falei que a atividade rural tem a sua personalidade própria, não se mistura com nada, os financiamentos que você fizer para a atividade rural, ele quando você abre na pessoa física a atividade rural, lá tem o financiamento da atividade rural. Então, ele não se mistura com as dívidas da pessoa física. Então, as dívidas de endividamento para a atividade rural tem o seu campo próprio. Ele não pode ser lançado lá no campo pessoa física, onde tem um endividamento normal das pessoas físicas. Tá certo? As mesmas coisas são os bens. Todos os bens que você comprar para a atividade rural, para você desenvolver a sua atividade rural, que está elencado ali no parágrafo 7º, você tem que relacionar eles lá nos bens da atividade rural. Tem um campo próprio para isso. Ele não pode ser, você compra um trator, ele não pode ser relacionado lá nos bens da pessoa física, não. Ele tem que ser lá nos bens da atividade rural. Então, tudo que for lançado, conforme o artigo 8º,
como investimento na fazenda, você tem que relacionar eles lá, nos bens da atividade rural. Então, você veja bem que é tudo próprio, não se mistura. Se você compra uma caminhonete, o sujeito compra uma caminhonete e usa a inscrição do produtor rural para poder ter um benefício de terra, isso aí é bens da atividade rural e tem que ser relacionado como bens da atividade rural, e não como bens lá da pessoa física, tá certo? Não se mistura. Então, isso é uma questão que tem que ter cuidado para fazer isso aí. E a outra coisa, é obrigatório a fazer o livro caixa, seja o digital ou não. A legislação fala que a partir de 56 mil, quem fatura acima de 56 mil, tem que fazer o livro caixa. Se não fizer, ele fica sujeito a arbitrar em 20%. Agora, é bom não fazer uma confusão, porque é o seguinte, quando falar lá na obrigatoriedade e apresentação do imposto de renda pessoa física, então, se a pessoa física for só produtor rural, ele está obrigado a entregar a declaração se ele faturar acima de 142.778. Então, se ele faturar menos e ele não tem outra atividade, só atividade rural, aí ele está desobrigado a entregar a declaração e, consequentemente, está desobrigado também a fazer o caixa rural. Então, não fazer confusão com a obrigatoriedade de fazer o caixa rural a partir de 56 mil e não fazer confusão da obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, é bem diferente isso aí. Porque se um produtor rural faturou 100 mil, por exemplo, mas ele é um funcionário público que recebeu lá 100 mil de honorários, ou ele é um dono de um escritório de contabilidade que tem a sua receita, tem os seus honorários, é um médico que tem autônomo, é um engenheiro. Como não se mistura, então, aí se ele faturou 100 mil, aí ele tem que declarar. Porque aí já envolveu, ele tem outras atividades, envolveu com a atividade rural, e aí ele precisa fazer a declaração. E aí ele tem que fazer o caixa rural, porque é acima de 56 mil. Porém, se você faturou menos de 56 mil e deu prejuízo, e você quer compensar esse prejuízo nos exercícios seguintes, você é obrigado a fazer o caixa rural, mesmo faturando menos de 56. Se você não fizer, você vai ser arbitrado e não vai poder compensar o prejuízo para os anos seguintes. Então, isso aí precisa ter bastante cuidado com essas questões para poder não fazer muita confusão, né? Na apuração do resultado, o sistema praticamente faz para você. Você fez lá o seu livro Caixa Rural, aí você abre lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, abre a aba do produtor rural, da atividade rural. Você faz o cadastro lá da atividade, lá é obrigado a botar o NIF, se tem parceria, se não tem, se é exploração individual, se não é. Então, você tem que cadastrar lá a propriedade rural, e aí você tem que pegar isso aqui e informar lá na receita e despesa da atividade rural. Uma vez que você fez isso aqui, o sistema faz o resto. Você tem apenas que fazer uma escolha lá, o seguinte, lá tem um campo que você marca lá, você quer apurar o resultado pela receita e despesa, ou se você quer arbitrar em 20%. Então, qual é o cuidado que precisa de ter aí? Se você faturou 100 mil e tem uma despesa de 60, então você vai arbitra por 20, né? Que isso aí você vai pagar imposto só de 20 mil reais e não dos 40. Se você tem uma receita de 100 mil e tem uma despesa de 90, aí você vai arbitrar pela receita e despesa, né? E se você ainda teve prejuízo e quer compensar ele nos anos seguintes, você vai arbitrar lá, não vai mandar arbitrar, você vai fazer a opção pela apuração do resultado, pela receita e despesa, ele vai ficar gravado, o prejuízo que dá
quando você importar a declaração do ano seguinte, ele busca esse prejuízo para você, e aí você faz o seu resultado do ano e faz a compensação ou não. Então, isso aí, o sistema já faz isso praticamente tudo automático. Você tem que fazer só essa opção dos 20%, ou se você quer arbitrar aí na questão aí da receita e despesa, né? Quando você tem, às vezes, uma atividade rural no exterior, é bom salientar que se a atividade do exterior deu prejuízo e no Brasil deu lucro, não se mistura. Ou vice-versa, tá certo? Então, é raro aqui no nosso caso, aqui, mas o pessoal do Sul tem fronteira ali, então tem. Mas no nosso caso aqui, mas é bom lembrar essa situação aí para poder ficar mais atento. Essa despesa de investimento, quando você compra uma máquina agrícola, ou você compra uma propriedade rural, por exemplo, hoje está muito comum o seguinte: o sujeito compra uma propriedade rural para pagar em 5 anos, transformado em arroba de boi, ou em saca de soja. Então, isso aí você tem que apurar o resultado na época que você recebe ou na época que você paga. Se você compra uma máquina agrícola hoje de R$1 milhão, direto do fornecedor, e você parcelou ela em 4 meses, você comprou ela em novembro, então você vai lançar 250 em novembro e 250 em dezembro. A outra parcela de 250 que você vai lançar em janeiro e fevereiro já é do ano seguinte. Porém, se você pega essa máquina de R$1 milhão e fazer um financiamento, vai lá no banco, faz um financiamento e paga esse bem no ano, comprou por R$1 milhão, fez o financiamento, foi lá e pagou o seu fornecedor R$1 milhão. Você ficou devendo para o banco. Então, é despesa no ano que você paga. E no ano que vai pagando os financiamentos, não. Tá certo? A legislação permite você lançar nesse ano aí que você pagou. Nos anos seguintes, a única coisa que você vai lançar, você vai ter o cuidado de pegar as parcelas dos financiamentos que paga no ano, ou se pagou no ano só, e ver o que é que foi pago de juro lá desse financiamento. Então, na época do pagamento das parcelas, esses juros só pode ser considerado despesa na época que você pagar as parcelas. Entendeu? A questão do consórcio de máquinas, tem muito consórcio hoje também. Enquanto você estiver pagando e não tirou bens, você tem que relacionar o pagamento das parcelas lá nos bens da atividade rural. E não pode lançar na despesa ainda. Você só pode lançar na despesa quando você recebeu o bem através, você deu um lance ou pegou o bem lá por sorteio. Aí, no mês que você recebeu bens, aí você vai pegar aquela despesa que estava lá relacionada já lá na atividade rural, vai somar, vai juntar com o que você pagou, aí nesse mês que você pegou bem, ele vira despesa de investimento da atividade rural. E as parcelas seguintes, na medida que você vai pagando, nos anos que você vai pagando, nos meses que você vai pagando, é que elas efetivamente se tornam despesa da atividade rural. Tá certo? Hoje, dificilmente, a gente tem estoque, porque hoje os produtores, quando estão plantando, já estão plantando vendido. Se existe estoque, você tem que relacionar lá também o estoque tem a preço de custo, procurar relacionar o estoque que vai ser vendido, às vezes, no ano seguinte. Então, precisa ter essa cautela aí. Quando você planta eucalipto, outros tipos de atividade, antigamente você tinha que tirar a licença do IBAMA para plantar. Hoje não, você tira a licença só na época de colher. Para que seja considerada atividade rural, é preciso você ter a licença do corte. Se você não tiver a licença do corte, além de se você tiver a licença do corte, o ICM é 3%. Se você não tiver a licença, o ICM é 17%. E ainda não é considerado
atividade rural. Então, é preciso ter a licença do corte quando você planta floresta. Se não tiver, fica meio complicado aí. E ainda tem esse benefício do ICMS aí, né? Tá certo? Quando eu falo que a atividade rural ela é bastante específica, ela é exclusiva, porque tem a sua legislação própria. A legislação de ICMS, por exemplo, da atividade agrícola da pessoa física, ela tem a legislação própria. A folha de pagamento, quando você faz a opção para recolher o fundo rural sobre a receita, ela tem uma legislação própria, o que incide, o que não incide. O ICMS também tem uma série de benefícios, o que incide, o que não incide. Tem redução da base de cálculo, então tudo isso aí, por isso que eu falo que a legislação tem que ser, a legislação é própria, não se mistura com nada, tem que fazer tudo separado. O produtor rural pessoa física, ele tem a alternativa de ir na Cefaz e fazer lá uma inscrição para ele ter a emissão própria ele ter a nota fiscal própria. Isso funcionava muito bem quando não tinha a nota fiscal eletrônica. Hoje, como tem a nota fiscal eletrônica, eu acho desnecessário isso aí e um pouco complicado, porque se você tira essa licença lá, você tem todas as obrigações acessórias de uma empresa, junto à Cefaz. Você tem que fazer livro de entrada, de saída, apurar o imposto mensal, tá certo? Inventário, todas as obrigações acessórias junto à Cefaz, se você tirar essa licença lá, você fica obrigado. Então, eu aconselho não, até porque hoje a Cefaz já liberou muito para você emitir a nota fiscal eletrônica no seu escritório, você tendo lá o programa para emitir a nota, inscreve na Cefaz para emitir a nota, e você não são todos os produtos que estão liberados, não, mas a maioria já está. E nós vamos evoluir para isso aí, para fazer esse trabalho aí, né? Então, são essas ponderações que eu queria fazer, essas observações que eu queria fazer, né, da atividade rural. Ela não é tão complexa. Vamos dizer aqui mais uma coisa aí sobre o Caixa Digital. Ele não tem diferença nenhuma do outro, com relação a despesa, receita, investimento, essas coisas, é a mesma coisa. O Caixa Digital, você tem que fazer alguns registros a mais, né? Você tem que cadastrar conta bancária, você tem que cadastrar os parceiros, os prestadores de serviço. Quando você vai fazer o lançamento exige que você faz o lançamento. Você tem que colocar o CNPJ, o CPF da pessoa. Então, ele tem mais uma exigência. O AR tradicional, ele tem um plano de contas, né, de código e nomenclatura. Já no Caixa Digital, ele tem um plano de contas só de nomenclatura e não tem como você cadastrar. Na hora que você vai digitar lá o documento, você tem que informar no estoque se foi peça, se foi pneu, se foi combustível, se foi semente. Então, se ele digita a nota, informa o que é. Então, isso é uma espécie de um plano de conta de nomenclatura, né? Então, facilita. Você coloca seu investimento, se não é. Então, ele é mais exigente, porque para lançar exige o CGC de quem você comprou, exige o CPF da pessoa que você prestou seu serviço. Aí tem a questão, por exemplo, dos tributos, que é vinculado, que são considerados como despesa. Quando você paga o tributo, você não tem o CNPJ. Então, o que lá no Caixa Rural? Você utiliza o CPF do produtor rural. Tá certo? Então, essa é a diferença que tem lá. E você tem que, quando você vai fazer um lançamento de um documento lá, você tem que escolher a conta bancária que você tá pagando aquele negócio, ou se você tem que informar que você está se pagando em dinheiro. Aí tem que ter o cuidado de observar lá os 30 mil, para não dar aquele problema lá, tá certo? De ter que fazer aquela declaração lá no final do ano, que pagou em espécie.
Na atividade rural, tem muita permuta, né? O sujeito entrega aí 10 toneladas de adubo, de insumos para o produtor rural e quer receber 6 toneladas de soja, ou de milho, outras coisas. Então, ele vai receber, ele te entrega o produto lá e, quando colhe o produto, você vai entregar. Então, essa despesa de permuta só pode ser lançado na época que você entregar o produto. No mês que você entrega, que colheu e entregou, aí você vai pegar essas notas e lançar também como despesa. E isso ocorre muito, tá certo? Principalmente na área da agricultura, né? Porque é uns investimentos muito elevados, tudo fica, então, entre os parceiros para ajudar a plantar, e faz tudo sistema de permuta. Então, quando você vai lançar essa despesa, você coloca lá que é permuta. Vai lançar a receita também, você coloca que é permuta. Então, as receitas que entrar, você tem que, se passou pelo banco, você tem que identificar lá a conta bancária que tem lá, para você informar, tá certo? Então, a atividade rural, ela não tem grandes coisas, ela é fácil de ser feita, mas ela tem a obrigatoriedade da escrituração contábil regular. Aí você emite o livro caixa, ele tem que ter o termo de abertura, tem que ter encerramento, ele tem que ter a sequência de diário de livro número 1, número 2, número 3, e não existe nenhuma obrigatoriedade de registro nem na junta, nem na receita, nem em cartório. Não tem obrigatoriedade de fazer nenhum registro desse livro, apenas você guardar ele e deixar à disposição da fiscalização pelo período mínimo de 5 anos, né? Tá certo? E na declaração de imposto de renda lá da atividade rural, quando se trata de pecuária, lá tem um estoque. Você tem que informar se nasceu, quanto que nasceu, se morreu, se você utilizou, abateu lá para sua utilização própria, quanto que morreu, o quanto que vendeu, se você comprou, o quanto que comprou, e aí tem o estoque final. Aí eu recomendo o seguinte, esse mesmo controle existe lá na agrodefesa, tá certo? A agrodefesa tem toda a negociação de qualquer animal tem que passar na agrodefesa para efeito de transporte. E a agrodefesa tem lá o controle disso, tem inclusive o estoque para efeito de vacinação. Então, eu recomendo as pessoas que, no caso, que têm animais, você entra lá no site da Agrodefesa, ou se não, vai lá pessoalmente, se tiver o certificado digital, você tira lá o extrato da movimentação e do estoque que existe lá para poder confrontar com o que você tem lá na sua pessoa física, para não entrar em contradição aí com alguma coisa. Então, essa é uma recomendação que eu faço aí para estar atento aí para essa movimentação e solicitar na agrodefesa lá para você não ter problema. Tá certo? É bom lembrar que a atividade rural ela é bem específica, ela é individual, ela tem a sua natureza própria. Ela não tem prolabore, não tem como você fazer retirada prolabore na atividade rural. O resultado que tem lá é lucro, é seu, o prejuízo é seu. Então, não há possibilidade de retirada prolabore, tá certo? E não há possibilidade também de distribuição de lucro, porque o que foi tributado, automaticamente o sistema já manda para a pessoa física tributada. Se tiver rendimento isento, que acontece muito, tem muito rendimento isento, aí já vai automaticamente lá para o campo lá do anexo lá do rendimento isento. Então, não tem nenhum problema nenhum, tá certo? Então, essas são as ponderações e eu coloco aí à disposição de alguém que quiser fazer uma pergunta, se tiver uma dúvida, e coloco à disposição a todos aí também que tiver dificuldade. Aí no sindicato tem o meu telefone, tem o meu celular, que podem me procurar, tenho o maior prazer em poder atender a todos aí que ter alguma dificuldade, que a gente trabalha nisso aí há tempo, né? Vou dizer para você o seguinte,
Eu mexo com atividade rural desde 1974. Possivelmente muita gente aí não tinha nem nascido ainda, né? Então, eu trabalho com isso há muitos anos, tem muitos clientes nessa área, então a gente pesquisa muito, trabalha muito, não só o trabalho de atividade rural, e eu tenho um sistema também que eu instalo nas propriedades, tem alguns aí, um sistema gerencial, e a gente faz toda a apuração real de toda a atividade da atividade rural, separado cultura por cultura, entendeu? É um trabalho gerencial, né, econômico, financeiro, tá certo? E eu gostaria também, que estou esquecendo, é o seguinte, porque eu tenho muito essa situação. Você pode ter 5 propriedades rurais e ter 5 atividades. Você pode ter gado leiteiro, gado de corte, você pode plantar soja no ano só, plantar milho, plantar tomate, você pode plantar feijão, você pode plantar em 5, 6 propriedades separadas. Porém, o Caixa Rural, isso que do governo, não tem necessidade de você separar por propriedade. Você faz um Caixa Rural, sim, englobando todas as propriedades, seja de agricultura, que seja de pecuária. Então, ele não tem separação, tá certo? Eu faço esse trabalho de separação que estou dizendo, mas é uma exigência do produtor, que às vezes quer saber o que está dando lucro, o que está dando prejuízo, porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho um caso esse ano aí, o prejuízo que deu no feijão, eu vou compensar na soja, tá certo? Então, a gente não faz individualizado. Então, o prejuízo da pecuária leiteira, eu posso abater do lucro da lavoura de soja, da lavoura de milho, tá certo? Então, é um caixa só unificando todas as atividades, não tem necessidade de fazer separado, tá certo? Aí, se alguém tiver alguma pergunta, uma dúvida, nós estamos à disposição. Bem, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas quando o nosso colega Abrão começou a falar e não colocou nada no quadro, eu fiquei assim, ó. E ele começou a falar e eu estou vendo que vocês ficaram todos de boca aberta, ó. Então, o nosso colega Abrão mostrou um conhecimento imenso da atividade rural e eu parametrizo a todos os que estão presentes, o nosso colega Abrão. Obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Meus parabéns. Fala, vamos abrir as perguntas agora. Ronan. Boa noite, colegas. Eu quero também... Pera um pouquinho, Ronan. Eu gostaria que o Alan desligasse o microfone dele. Arlan. O Arlan está presente aí? Já desativei, já foi desativado. Obrigado. Fala, Ronan. Boa noite, colegas, boa noite a todos. Eu quero também endossar as palavras do presidente Everaldo e relembrar daquele ditado que diz que uma das maiores virtudes do homem é a humildade. O senhor Abraão, quando ele se adentrou na sala, ele disse: olha, eu não sou um palestrante, não sou um professor. Então, essas palavras dele parece que fez com que ele caminhasse e se delineasse num caminho maravilhoso. Eu também, como profissional da contabilidade na minha prática, ele relatou tudo aquilo que nós fizemos, colega. Você aí falou tudo que um profissional contábil precisa saber, que ele executa isso na prática. E aí ele vai ver o que é que ele ia fazer correto, se está correto o que ele fez. Realmente, você está de parabéns, você é, sim, de fato, um professor. Eu quero perguntar a você, obrigado, professor Abraão, quero lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta não, quero pedir um aval seu. Nos nossos clientes, a nossa clientela da atividade rural, nós sabemos que nem sempre eles conseguem ajuntar toda a sua documentação ou se documentar de todas as despesas. O que às vezes eu tenho dito para os meus clientes? Vão em qualquer gráfica, faça-se um bloco
de recibo, ali, onde vem o nome do prestador de serviço, daquele do roçador do pasto, do que fez a limpeza, do lenhador, de todos os serviços esses que são executados na atividade rural, e deixa o espaço, o nome, o RG, o CPF, a inscrição dele municipal, e o endereço, e tudo isso, e a natureza do serviço que ele prestou. Você chegou lá na atividade rural e falou para o cidadão, falou lá para o seu fulano de tal, fulano, eu quero que você faça essa roçagem de pasto. Você está com esse bloco lá dentro da sua caminhonete, lá no pasto, você vai pagar para ele. Nem sempre, naquele momento, você não teria um dispositivo de um recibo para que você possa emitir e ele te assinar. Termina você não pegando essa despesa, quando vai fazer a sua declaração, você não tem grande parte dessas despesas realizadas na sua propriedade, você não conseguiu ajuntar essa despesa. Então, faça isso. E eu pergunto aí a você se isso é um procedimento, se você acha que é bom, porque nós sabemos, quando ele vem com toda a documentação, mesmo aquelas adquiridas em estabelecimentos comerciais, nem sempre ele tem todas. Imagina aquela que são executadas lá na propriedade por essas diversas pessoas comuns. Entendeu a pergunta, professor? Eu entendi, sim, bem, a sua pergunta. Essa dificuldade, realmente, ela existe muito, né? Porque o produtor rural, às vezes, ele leva a coisa assim, meio de qualquer jeito, né? Eu costumo, doutor Renan, fazer o seguinte, eu olho mais ou menos a receita que ele teve no ano anterior e começo a assustar ele em janeiro. Assim, ó, você vai ter que pagar tanto de imposto de renda se você não arrumar a legalização da documentação. Em fevereiro eu falo para ele de novo. Ó, essa documentação seu aqui não tem legalidade, não está respaldo, você está fazendo de qualquer jeito. E dessa forma aqui você vai pagar muito imposto de renda. E assim eu vou fazendo, eu vou apertando ele no sentido de obrigar ele a fazer uma documentação legal. Né? Essa questão que o senhor falou aí de mandar ele fazer um bloco já lá para ele poder fazer o assentamento, pelo menos definir o tipo de serviço, o tipo de produto, que às vezes compra até produto com recibo, né? Tá certo? Então, essa deixa que o senhor faz aí para fazer o bloco é bastante importante para poder dar confiabilidade, né? Tá certo? Porque lá aí tem o nome da pessoa, tem tudo, mas nunca se esqueça daquilo que eu falei para o senhor. Colocar o nome do seu da inscrição nesse ciclo vai ser pré-impresso, né? E de preferência que ele seja numerado, para dar mais confiabilidade, né? Tá certo? Manda fazer a numeração dele. Então, isso aí é válido. Eu costumo dizer o seguinte, se você fez um recibo de 50 mil aí, de maior jeito, mas você pede a conta bancária e aquele pagamento consta na conta bancária, ele merece toda a fé para ser dedutido com imposto de renda. O que pode acontecer é as consequências da Previdência Social. As consequências que não foi retido imposto de renda, essas coisas, entendeu? Porque até eu esqueci de falar nisso aí, tem algumas obrigações que a gente tem que fazer. Se você, na folha de pagamento, teve retenção, tudo, você tem que fazer aquelas obrigações antigas de DIF e hoje de DCTF, do produtor rural. Né? Isso aí eu esqueci de falar. Então, essa orientação do senhor é muito boa e muito válida, mas é bom sempre pedir a conta bancária, ver se está mais ou menos igual, né? Para não ter muita confusão. Eles não gostam de mostrar, não, né? Correto, muito obrigado. Ronan, tira a mãozinha daí, Ronan. Ronan, Vanildo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar o senhor Abraão, viu, que essa aula é uma aula, né? Eu vou até, depois que disponibilizar lá no YouTube, eu vou salvar no meu computador, que é para mim assistir sempre que eu tiver alguma dúvida. Eu queria, o senhor tocou no assunto, que recentemente me envolveu num assunto desse aí, que é compra de propriedade, e lá na escritura de compra e venda não vem descrevendo nada lá do que é benfeitoria, o que só vem dizendo que adquiriu tantos mil lá e é muito dinheiro que ele pagou. Porteira fechada. Terras, né? Nós só falamos em terras.
E como é que eu vou fazer ITR dessa pessoa, sendo que ele não diz nada lá o que é terra nua, o que é benfeitoria, naquele valor que ele adquiriu? O senhor me orienta assim, qual o caminho seguir? É pedir para ele falar com o antigo proprietário e pedir o ITR dele? Exatamente. Você tem que pedir ao antigo proprietário o ITR dele. Agora, você tem que observar que esses ITR estão sendo feitos todos errados. Eu já peguei muitos, já fui consultado, porque vou falar um pouquinho sobre ITR, para poder responder a sua pergunta. O ITR foi feito um convênio entre a Receita Federal e as prefeituras. Então, as prefeituras hoje têm direito e obrigações. Qual que é o direito da prefeitura? Todo o ITR hoje é da prefeitura. O imposto hoje é da prefeitura. E qual é a obrigação da prefeitura? Ela tem que elaborar a pauta fiscal para o ITR. Essa pauta tem uma legislação específica, ela tem que ser feita por profissionais habilitados, seja engenheiro florestal, agrônomo, essas coisas, não pode, tem uma legislação, tem que ser assinado. Então, você tem que fazer o ITR com base nessa pauta aí. E eu aconselho, para fazer o ITR, você ter um CAR, porque o CAR é que vai discriminar as áreas que tem lá de reserva, etc, etc. Se você não tiver isso, fica difícil. No caso, como a escritura não tem, eu recomendo você, provavelmente teve aí um contrato de compra e venda, se não tiver, você faz um termo aditivo ou um contrato de compra e venda e reza nesse contrato de venda o número do registro dessa escritura e coloca pelos menos lá o seguinte: comprou uma fazenda contendo terra nua e benfeitorias. Se você não tiver condições de relatar mais ou menos as benfeitorias que tem lá. Mas você faz nesse contrato, foi adquirido terra nua mais benfeitorias. Isso aí poderia ter sido feito lá no cartório. O cartório dizer uma terra tal, com benfeitorias, ou diversas benfeitorias, tá certo? Porque tem alguns cartórios, se você vai relacionar assim, que tem um curral de tantos metros, você tem tantas casas de obreiros ou uma casa sede, aí o cartório quer que você tire a certidão da Previdência Social, aí não tem como. Mas se você colocar benfeitorias diversas, não faz essa exigência. Então, aconselho você pegar o ITR, se o ITR estiver errado, você faz retificadora dele, e faz esse contrato aí de aditivo, um contrato de compra e venda, especificando isso aí. No mínimo, você vai colocar lá, terra nua mais benfeitoria, certo? Bem, respondido, Anildo? Não, eu entendi. Eu sei que vai me dar uma dificuldade enorme, mas eu entendi aí o raciocínio do senhor. Muito obrigado, tá? Não, você pôs a mãozinha, quer conversar? Antes de você conversar, eu gostaria que esse rapaz, o Joeli, fosse fazer barba em outro lugar. Vem barba agora aí, ó. Ei, Joeli. Cuidado, Joeli. Tá com a mão levantada aí ou tá baixa? Tá. Você baixou. Quer falar alguma coisa? Não, né? Não, só aproveitar o embalo e falar pro Joeli ficar esperto. Tá bom, então fica bom. Então, alguém mais quer falar pergunta para o nosso professor, mestre, doutor em atividade rural? Obrigado. Mas, sinceramente, eu não sabia que você sabia tanto, certo? Mas, realmente, nós vamos usar demais você. Então. O Cláudio, quer fazer pergunta, Cláudio? Você ligou aí? O senhor tá multado. Não tá aparecendo, não, mano. Cláudio, não está aparecendo sua voz. Everaldo, tem outra pessoa para fazer pergunta. Enquanto isso, você pode passar para o outro. O Jorge. Cadê o outro? Quem é o outro? O Jorge. Aqui? Tá. Perdão, Jorge. Jorge, pode fazer a pergunta, Jorge. Liga isso. Boa noite.
Boa noite. Eu fico muito feliz, sabe, Everaldo, de uma pessoa como o Abrão, realmente eu não o conhecia, por incrível que pareça. E hoje eu tenho toda essa admiração que você falou e os elogios que você fez a ele, para mim, eles são pequenos perante a capacidade que ele tem. Qual que é? Obrigado. Ele disse assim, você disse que precisando, eu vou te falar assim não muito detalhe. Eu trabalho em uma outra atividade, eu sou contador há alguns anos aí, e eu trabalho em outro ramo. Mas eu sempre eu tive um escritório durante 8 anos e desisti para ser funcionário de uma organização social e tal, entidade sem fins lucrativos. Mas eu quero diversificar e fazer paralelamente a isso, eu tenho um escritório com algumas nesse ramo, e eu tive contato com uma pessoa do Mato Grosso do Sul, um contador, que é o Bambambam de lá, e eu fiquei feliz porque nós temos o Bambambam aqui em Goiânia. E eu gostaria de fazer contato com você, se é possível a gente trocar ideia. O Everaldo me conhece bem aí, eu sou da velha guarda do sindicato, e eu não sei como é que poderia ser feito, se é possível, porque hoje eu tenho um escritório aqui em casa, mas ele está desativado, porque meu tempo é praticamente todo sou seletista. Seria algo nesse sentido aí. Tá, então eu coloco à disposição. Aí no sindicato tem os meus telefones, tá? E tem o maior prazer poder te atender. Olha, e ele é do Conselho Fiscal nosso, hein? Nós estamos bem fiscalizados, né? Aí não é que você só tem 3 vacas, né? Quem mais quer fazer pergunta para o nosso colega? Veraldo. É o seguinte, eu gosto, a pessoa é boa, aí eu começo a exigir, né? É possível, certo? Como você falou do livro Caixa da atividade rural do nosso programa, é possível, certo? A gente determinar um dia que você possa compreender esse livro? É possível, Everaldo. Entendeu? Posso dar ideia aí, Everaldo? Ele não tem grande. Vou falar a ideia aqui. Deixa eu só ficar do lado aqui do colega Brau. Só porque você não pede agora em maio, não, porque está muito apertado o serviço. Tem que ser depois. Entendeu, Everaldo? Entendi. Beleza. Mas a vontade é dele. Ele que manda agora, pai. Eu coloco à disposição, Everaldo. É bom só esperar passar depois do dia 31 agora, que a gente tem muita coisa para resolver, né? De declaração de imposto de renda. Então, após essa data, não tem nenhum problema, não. Tá bom. Tem outra pergunta. O Adriano quer falar a pergunta. Marilu, Lurdinha, aliás. Fala, Lurdinha. Você levantou a mão, Lurdinha? Não, é a Adriana mesmo, Everaldo. É a Adriana, mas ela chama Lurdinha. A Adriana é a filha dela. Ok. Everaldo já está trocando o nome das irmãs dele. Tem uma pergunta lá no chat, Everaldo, lá embaixo. Denir Correia. Vai perguntar não, Adriana? Do Lurdinha? Vai não, né? Vamos lá no chat. Tem 2 agora lá. Surgiram 2 perguntas. Denis Correia, boa noite. É obrigado a recolher a previdência dos recibos dos trabalhadores autônomos? Para começar, o Abrão, não sei se eu posso criticar um pouquinho, né? Esse RPA, ela acabou, né? Eu ainda faço ainda, Everaldo. Depois tem que... Mas é o seguinte, agora só pode emitir a RPA é o tomador de serviço que emite a RCI, eu chamei de RCI, certo? E antigamente, o prestador que emitia, agora quem emite o recibo é o tomador. É verdade ou mentira? Tem que ser o tomador, né? Então mudou. Entendeu? Antigamente, era RPA, quem emitiu e quem emitia a RPA seria o prestador. Agora não, só o tomador que emite a RPA. Vamos continuar a RPA. Vai. Responda dela para nós. Aí é o seguinte, ela tem todas as tributações normal, tá certo? Ela tem que incluir com ele lá na folha de pagamento, como prestador de serviço, como autônomo, né? E vai incidir todas lá as tributações.
É bom lembrar aí, Everaldo, que no mês de janeiro, o produtor rural ele tem que fazer uma opção se ele quer tributar pela folha de pagamento ou se ele quer tributar pela receita bruta. Exato. Normalmente, eu aconselho pela folha. Tá. Beleza. Certo? Respondido, colega? Aí ele não apareceu. Ele está aí? Telefone da Abraão, ó, já colocaram aqui, ó. Você está enrolado, hein, Abraão? Tô. Osmar Alves. Boa noite. Na locação de terra nua, o recebimento em espécie é tributado no imposto de renda na modalidade carnê-leão. Gostaria de saber quando do recebimento em exercício seguinte, ou a produção da soja de seu parecer. Desse seu parecer. Everaldo, aí a moeda que ele recebeu não interessa. Se ele recebeu em dinheiro, recebeu em arroba de boi ou recebeu em saca de soja, isso aí não importa. Mas nesse caso aí, arrendamento, aluguel de terra nua, é tributado no carnê-leão. Respondido, né, colega? Ela não tá aí. Respondido, sim. É o Osmar. Gostei da resposta. Também era praticamente o meu entendimento nesse sentido aí. Fui indagado a respeito, né? E coloquei realmente a locação do imóvel rural da pessoa física sem explorar a atividade rural carnê-leão. Aí o cliente perguntou, eu vou receber em produção rural. Nesse sentido, eu falei, eu preciso consultar melhor. Aí eu gostei, assim, o entendimento, assim, o parecer está correto e o entendimento também, eu compartilho isso, né, senhor Abrão. O recebimento é tudo tributado no carnê-leão mesmo. Muito obrigado, senhor Abrão. Na hora de recebimento. Isa, português. Como é a liberação da atividade rural, no caso, no nosso programa? Aí é comigo, né, cara? Ele entra lá no nosso programa lá em cima tem aquela telinha que chama módulo, né? Ela abre o módulo, lá tem a atividade rural. Aí ela vai abrir lá e fazer os cadastros necessários. Se tiver dúvida, pode me ligar. Ô, Isa, mas infelizmente, para você ter o programa, você tem que ser associada, certo? E pagar o nosso programa, certo? Paga por mês, certo? O nosso programa, e tem contabilidade, tem escrito fiscal, tem condomínio, tem pessoal e tem atividade rural. Tá? De excelente qualidade. Muito obrigado. E quem bolou essa atividade rural foi o nosso professor Abrão. Veraldo, eu esqueci de um detalhe aí e gostaria de falar. Sobre as parcerias, né? As parcerias, elas não têm nenhuma novidade assim com relação à despesa, receita, não. A única coisa que tem que fazer é separar proporcionalmente igual. Se um tem 30%, ele vai separar as receitas 30%. Se o outro tem 50%, vai separar a receita 50%. Agora, a legislação fala que cada um tem que fazer o seu caixa. Eu costumo, quando vou fazer um contrato de parceria e registrar lá na Cefaz, eu já coloco assim, Abrão da Silva Rincon e outros. Certo? Então, quando eu vou fazer o caixa atividade rural, eu coloco Abrão da Silva Rincon e outros. E faço um caixa rural só, único para todos. No final do ano, eu pego lá aquele demonstrativo de receita e despesa, e aí eu faço a divisão para cada um, tá certo? Conforme a participação dele. Então, fica mais fácil. Porque, agindo dessa forma, a gente não está dando nenhum prejuízo para o ente público, né? Você está apenas simplificando o seu trabalho, facilitando o seu trabalho, né? Então, as parcerias não tem não tem diferenciação nenhuma, não, só porque tem que dividir. No caixa digital, Everaldo, é o seguinte, vamos supor que você faturou 6 milhões no ano, então você estaria obrigado
se é uma parceria, né? Se aquele projeto lá faturou no ano 6 milhões. Então, por ser 6 milhões, estaria obrigado a fazer o livro Caixa Digital Rural. Porém, a legislação fala, você fazendo individual, se for 3, aí já baixa a receita de cada um, abaixa 2 milhões cada. Aí você já não está obrigado a fazer o livro Caixa Digital Rural. Você está obrigado individualmente. No conjunto da obra, se faturar mais de 6, 10, 20 milhões, você não está obrigado a fazer o caixa. Mas se individualmente cada um ultrapassar os 4.800, aí já está obrigado. Bem, o Joeli quer fazer pergunta? Tira a mãozinha daí e liga. Abrão. Agora liga. O mestre Abrão. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que ficou uma dúvida aqui. Por exemplo, eu alugo um pasto. Essa receita, ela é uma receita da atividade rural ou é uma receita da pessoa física? Receita da pessoa física. Carnê-leão. Pois é, mas ele entra, em contrapartida, ele entra lá do outro lado com despesa da atividade rural. Você alugou o pasto. Ah, não, você está dizendo, você alugou o pasto e colocou um gado seu lá. Tá. Isso. Você é um produtor rural, isso. Você tem a sua propriedade e tem a necessidade de alugar pasto. Isso é despesa de custeio da pecuária. Isso é despesa de custeio. E receita da atividade rural de quem está alugando? Ah, não, aí quem está alugando não é receita da atividade rural, não. Não? Não, é Carnê-leão. A legislação é bem clara. E dá a se entender, porque eu estou alugando para colocar gado, né? Exatamente. Mas não sendo produzido, não. Todo arrendamento, aluguel, seja de máquina ou de terra, tudo não é atividade rural. Só se nesse caso aí você fizesse um contrato de parceria, mas nesse caso de aluguel não tem como fazer um contrato de parceria. Entendeu? Então, para quem recebe o aluguel do pasto, é Carnê-leão, não tem churumingola. A legislação é bem clara. Porque se você vê os olhos aí, como diz o geral da xologia, subentende-se que é receita da atividade rural. Eu liguei para colocar tantas cabeças de gado. Não. Ela não produziu, não. A legislação é bem clara, não é permitida. Vou citar, acontece muito. O sujeito tem uma coletadeira. Ele colhe a sua lavoura lá e pega e colhe a lavoura do vizinho. Aí ele cobra para colher a lavoura do vizinho com a sua coletadeira. Isso não é atividade rural. Isso é Carnê-leão. Esse caso aí, eu estou entendendo. A mesma porque coisa a minha preocupação seria o da terra, né? Porque eu aproveito ele como despesa, porque eu aluguei para tantas cabeças. Eu paguei. Aí você é uma despesa de custeio, né? Tá certo? Mas para quem recebe, não. É a mesma coisa do arrendamento, que hoje as pessoas arrendam para plantar a lavoura. Quem recebe o arrendamento não é atividade rural. E quem paga é despesa. Mas quem paga é despesa de custeio. É Carnê-leão. Tá bom. Djalma. Tá com a mão levantada, Djalma? Tô. Boa noite a todos. Apaga a mãozinha. O senhor falou aí dos 6 milhões, citou o exemplo de 6 milhões que pode dividir para não fazer o caixa. E eu posso dividir também entre marido e mulher, fazer 2 declarações para diminuir o imposto a pagar? Mas pode, porque a legislação permite, né? Não há, a legislação aqui da atividade rural, ela fala, se você quiser tributar nenhuma declaração, só pode. Se não quiser, você também pode fazer a divisão e tributar separado, no caso aí do casal. Porque o casal, o que acontece muito hoje? Todo casal hoje está fazendo declarações separadas, que normalmente cada um tem a sua atividade e a sua receita, né? E a atividade rural também não é diferente, não. Se você quiser fazer meia para ela, meia pode. Se você quiser fazer numa só também, não tem problema. Mesmo as despesas estando tudo no nome dele, não tem problema, não?
Não, não tem problema, não. Que é comum ao casal, né? Divide tudo. Entendeu? É comum ao casal. Inclusive, viu? Se você quiser, se comprou, por exemplo, uma máquina, alguma coisa, se você quiser colocar parte da máquina na declaração de bens da atividade rural, pode. E parte da outra, pode. Se você fez um financiamento, esses financiamentos rural, precisa ter muito cuidado, porque às vezes você pode até pegar um financiamento de pessoa física, mas é para atividade rural, né? Você tem lá, ficou negativo no banco, conta negativa lá, porque você utilizou aquilo lá na atividade rural. Então, você vai declarar essa dívida não na dívida da pessoa física, então, dívida da atividade rural. Então, se você pegou 1 milhão lá para poder atividade rural, tem a parceria com a esposa, um declara 500, outro 500. Ou senão, um só declara tudo. Deixa eu te falar, mas lá... Não permite isso aí sem nenhum problema. Lá na parte da atividade rural, não tem como você lançar o valor pago. Lá tem o valor da dívida. Como é que eu sei quanto que eu paguei? Amortizei mensalmente. Você fala na atividade, você fala com relação ao financiamento? Financiamento. Às vezes eu vou amortizando no decorrer do tempo. Lá não tem lugar para digitar o valor pago. Lá é igualzinho, quase igual ao endividamento da pessoa física, né? Você devia 1 milhão, pagou 500, ficou devendo 500. Se você declarou que tinha 1 milhão devendo, correu o ano, você pagou 500. Então, você vai declarar que ficou devendo 500. Subentende, você pagou 500, né? Tá certo. Obrigado. Ô, Abrão, eu fiquei numa dúvida aí. Quando você falou que era financiamento do banco, ele comprou a máquina e financiou, então ele pagou a máquina do ano, mas ficou devendo financiamento. Ela entra como despesa do ano, não? A legislação é bem clara nisso aí. Lá aparece que no artigo 7º ou 8º da Instrução Normativa 83. Ela é bem clara nisso aí. Se você comprou um bem financiado, ela é despesa na hora que você paga. Certo. E não quando você vai pagando os financiamentos. Certo. Entendeu, Djalma? Então, quando você vai pagando os financiamentos, você só vai apropriar a despesa do juro do financiamento. Certo. Tranquilo. A legislação é claríssima nisso aí. Tá bom. Cláudio Gomes, caro professor Abraão, os prestadores de serviço podem criar o MEI para fim de receber por sua prestação de serviço e não sofrer tributação? Everaldo, eu sou muito contra esse negócio de MEI aí, que o pessoal pegou essa legislação trabalhista nova e o pessoal está fazendo confusão de alhos com bugalhos. Precisa lembrar que a atividade de empregado nunca acabou de existir, ela continua. É preciso ser essa pessoa que está prestando serviço na atividade rural, se ele está obedecendo os requisitos lá, obedecendo horário, tudo, aquela coisa, é empregado. É carteira assinada. Vai fazer isso aí. Outra coisa, o sujeito faz um MEI. Chega no fim do ano, ele emitiu nota só para uma pessoa, só para um, não emitiu para outro. Então, ele não é autônomo. Então, quando se vai para a Justiça do Trabalho numa questão desse aí, e quem contratou apresenta essa documentação vai contra ele mesmo. Entendeu? Eu não sou favorável a isso aí. Então, o autônomo é autônomo, aquele que presta serviço para várias pessoas. Se presta serviço só para uma, não é. Então, a atividade, por exemplo, na atividade rural, Everaldo, nós temos muito trabalhador temporário, né? Que pode ser usado nessa questão aí. Entendeu? Então, aí a legislação trabalhista hoje da atividade rural, ela está 100% igual ao trabalhador urbano. Cláudio, respondeu, Cláudio? Tá bom. Luiz Augusto Abrão. Cláudio, quer terminar alguma coisa, Cláudio? Quer poder fazer alguma coisa? Cláudio. Mas não dá para fazer. Então, Luiz Augusto Abrão. Muitos produtores arrendam a propriedade e fazem a formalização como contrato de parceria. O pagamento e o arrendamento são lançados diretamente como despesa. Produção. Qual é o seu entendimento?
Tá certo. Everaldo, aí precisa saber o seguinte, como foi feito o contrato, né? Foi feito um contrato de parceria ou de arrendamento. Se foi de parceria, tudo bem. Se foi de arrendamento, negativo. É carnê-leão. Certo. Entendeu? Então eu tenho uma situação dessa, porque o proprietário lá que arrendou a terra, ele conversou com a advogado, conversou com outras pessoas, e depois chegaram até na minha pessoa. Então, é um arrendamento, porém, o contrato é de parceria. Então, quando a pessoa colhe lá a lavoura, ele faz a entrega do produto na inscrição dele e não na inscrição do produtor rural. Mas o contrato foi de parceria e não de arrendamento. É um negócio meio atravessado, mas como o meu cliente é o que paga, não o que recebe, eu não estou muito preocupado, não. Respondi, né, Luiz? Fernando Alves, senhor Abraão, explica sobre a parceria rural e os cuidados que deve ser tomado nessa modalidade. Everaldo, aí não tem muito cuidado a fazer. O cuidado é na elaboração do contrato da parceria, né? E depois fazer os cadastros na Cefaz da parceria, igual eu falei, né? Você faz o cadastro lá e põe Abrão da Silva Rincon e outros. Quando você vai fazer o SEI também, é bom você colocar lá Abrão da Silva Rincon e outros, para você demonstrar que tem outras pessoas, né? Tá certo? Então, o resto é tudo igual, né? Conceito de receita, despesa, de financiamento, de investimento, de lançamento, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. O cuidado é só na elaboração do contrato e depois fazer o cadastro no Estado e do SEI. Só isso, o resto é igual. E depois fazer a divisão das parcerias da receita e da despesa conforme está estabelecido no contrato, né? O resto é tudo igualzinho. Confirmando, Fernando, vou falar assim, arrendamento rural não é receita de atividade, e sim tributado no carnê-leão. Muito bem, senhor Abrão. Fernando, obrigado. Joeli, fala. Nessa, Abrão, o negócio é o seguinte, parece que até você comentou aí, eu quero reafirmar isso aí, ver se é verdade. Por exemplo, eu recebo uma nota fiscal de uma determinada pessoa que está no meio. Essa nota fiscal sequencial, que a numeração não diverge no meio do caminho para outra pessoa, posso estar até errado, ela fica caracterizada como vínculo empregatício? Pode. Aí, nesse caso, ele prestou serviço uma vez só e foi embora, né? Certo, mas aí ele torna a prestar o serviço, a nota é sequencial. Aí não tem um vínculo, né? Entendeu? Agora, se ele chegou no fim do ano, esse meio aí prestou serviço só para uma pessoa, deu nota fiscal só para uma pessoa, aí, meu amigo, aí... isso que eu estou falando. Pois é, isso aí não serve só para atividade rural, não, qualquer atividade. Esse negócio de e-mail o pessoal está fazendo muito aí, confundindo aves com bugalho e querendo fazer empregado virar autônomo na marra. Isso não dá certo, senão depois o autônomo vai na Justiça do Trabalho e leva tudo que ele quiser. Porque eu tenho sempre questionado, às vezes, com o cliente, é o seguinte, quando ele recebe nota fiscal de uma pessoa só, que a numeração é sequencial, vai te dar problema, posso estar errado, vai te dar problema porque vai caracterizar lá na frente com vínculo empregatício. Eu vou te acrescentar uma situação que aconteceu em Brasília, no meio hospitalar. O dono do hospital lá exigiu que todos os médicos registrassem uma empresa para prestar serviço para ele. Tudo através de serviço prestado. Certo. Passou um tempo, os médicos lá reuniu, foi na Justiça do Trabalho e levantou dele 4 milhões. Que fica caracterizado como vínculo empregatício, né? Só trabalhava para o hospital, não trabalhava em outro lugar. Exato. Porque se eu desse nota fiscal no meio disso aí,
que desse para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, e voltasse nele, aí descaracteriza. Aí não tem problema. Aí é caracterizado como um prestador de serviço, como ele organizou uma empresa para prestar serviço para várias pessoas. Mas a nota fiscal sendo sequencial... Não tem jeito, não. E também não é só MEI, não, né? É uma FII individual também, né? Tudo, né, Ivan? Esse caso que eu falando aí Ele no está meio, falando de que MEI todo aí, mundo- mas tem muita gente que só presta serviço só para uma pessoa, é caracterizado também. Não, pois é, mas viu, Everaldo, é porque geralmente o povo tem uma mania de falar assim, a empresa do MEI não tem problema, eu posso dar uma nota aqui o ano inteirinho para fulano só. Não, aí, Joeli. isso aí não tem problema. Não, eu Joeli, entendi o que você falou. Eu estou falando que não é só do MEI. Sim, Se ele tiver uma firma individual, é a mesma coisa, viu? Sim, sim. Mas o povo tem uma mania de falar do MEI, porque é do MEI, não, mas do MEI não tem problema. Certo? MEI não tem problema, mas só que o problema não é agora, o problema é amanhã. Né? Falou, meu grande Abrão. Obrigado. Bem, pessoal. Obrigado. Falta 10 minutos. Alguém mais quer fazer pergunta para o Abraão? Everaldo, tem uma pergunta anterior da Li Ferreira, lá atrás. Eu vi ela, certo? Aí isso não tá dentro do coisa. Eu gostaria que ela ligasse para mim, Ari Ferreira, né? Amanhã, okay. Tá? É fora do esquema aqui, certo? Não tem nada a ver com o caso. Ela liga amanhã para nós, Ari. Alguém quer fazer uma pergunta? Everaldo, ela não, é ele, rapaz. Quem? É ele, né? Ela não, rapaz. Ele. Não, então amanhã você liga para nós, tá? Porque eu vi um colega falando no zap aí, sabe, comentando a respeito que teve uma mudança aí. Eu não queria... Uma mudança, mas aí, esse fato aí, se eu só for entrar, só falta 5 minutos só, né? Amanhã você liga, eu vou passar para a pessoa que o Fábio mesmo pode responder para você, tá? Pode ligar diretamente para o Fábio. Não, tá? Beleza então. Obrigadão aí. L.I. Ferreira. Agora não, pensei que era Ferreira. mulher, né? Não, rapaz, é homem, oxe. Pois é, mas tá L.Y, pronto. Então, é Li, ué, Li. É Li? É ruim, hein? Aqui tá L.Y. Então, ele fala Li. Li pode Ferreira, ser também, né? Li pode ser mulher, né, cara? É tranquilo. Perdão, não é nada. É tranquilo. A característica do nosso colega aí muda. Alguém quer falar mais? Não tendo mais, Abraão. Perdão. Olha, o Vanildo de novo, ó. Ele deixa por último. Vai, Vanildo, fala. Fala, Vanildo. Isso, Severada. Não, só complementar a resposta do Abraão a respeito do que ele questionou de MEI. A questão é, vínculo empregatício é subordinação, ficar à disposição da pessoa. Não é questão de numeração de nota, de emitir só uma nota por mês. É esse requisito, é subordinação a quem está pagando o empregador. Isso que caracteriza vínculo empregatício, ficar disponível para a pessoa. Mas não é bem a perna. Bem, os dois têm razão, certo? Essa continuidade também é interessante, certo? E o vínculo também empregatício também concorda também. Alguém mais quer falar? Eu quero falar, você perguntou na didática, eu acho que isso já está, doutor, viu, em dar aula, viu, o Abraão? Obrigado, Everaldo. Obrigado. Então, o que eu só posso fazer é agradecer muito por a aula que nos deu. Eu falei para vocês que não vai colocar nada no quadro lá, certo? Até eu falei assim, isso não vai dar certo. E fiquei de boca aberta, viu, meu parabéns. Tá. Ontem, inclusive, eu liguei para ele antes, falei, senhor Abrão, o senhor preparou material para passar, para o pessoal poder? Ele falou, não. Aí eu também fiquei preocupado. Eu falei, mas ele não fez, então deixa ele à vontade, né? Mas essa fala mansa dele é braba, viu? Subestimaram demais a capacidade do nosso colega Abrão, certo? Tá. Mas devido às interferências dele todas as terças-feiras, todo mundo sabe do potencial dele, certo? Quando o Wesley acabou de falar, se ele preparou o material, gente, preparar o material é aqui, ó, na cuca, certo? Para quê? O cara tá com ele aí, ó. Você está entendendo? Então, parabéns para você, meu amigo Abrão. Obrigado. Bem, pessoal, muito obrigado a todos, até terça-feira que vem.
Então, Abrão, vamos ver a respeito do Caixa Rural, tá? Não, Caixa Digital, né? O livro Caixa Digital. Exato. Tá certo. Eu agradeço a todos aí pela paciência e pela compreensão. Tá bom. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Está saindo? Boa noite a todos.